Você não precisa entender de economia para investir. Eu sei que isso daqui pode parecer contraintuitivo, mas existe uma razão muito óbvia para isso. Você pode até ser um leigo, você só não pode ser um asno, um malandro ou um ganancioso. Por que eu coloquei que você não pode ser um asno, um malandro ou um ganancioso? Porque são os três tipos de pessoas que elas vão perder dinheiro se elas começarem a investir. O asno é porque não vai fazer ideia do que está fazendo, ele não tem nem capacidade de entender o que que é um mais um, então aí não tem o que fazer. O malandro, ele vai tentar tirar vantagem em cima de tudo, então tudo que ele fizer, ele vai querer ganhar em cima dos outros, ele vai querer ganhar em cima da corretora, ele vai querer ganhar em cima do banco, ele vai querer ganhar no trade, ele vai querer ganhar nas opções, e a gente sabe que ele vai perder dinheiro. E o ganancioso é aquele cara que nunca está satisfeito com as coisas, ele nunca está satisfeito com o tanto que ele já ganhou, ele nunca está satisfeito com o tanto que ele lucrou, e ele vai querer sempre mais, ele não vai conseguir fazer uma leitura exata do que está acontecendo no mercado, e óbvio, ele vai perder dinheiro, porque o que as pessoas elas deixam de contar, ninguém conta para você, é que você pode ter 200, 300% de rendimento, mas você pode ter 90% de queda, e essa queda as pessoas não contam, elas só contam o quanto que elas estão ganhando, mas no fundo elas perdem, porque investir é um jogo de ganhar e perder. O que nós precisamos fazer é perder menos do que ganhar. Por que que você não precisa entender de economia? E a economia aqui, eu tô falando de uma forma um pouco mais básica, não é aquela economia que a gente estuda na academia, que você vai se formar, você vai ser um economista, um estudioso sobre o assunto. Eu tô falando economia de uma forma bastante ampla, de você entender o que está acontecendo no mercado. E por que que você não precisa entender? O primeiro ponto é que essa ideia de que você tem que entender sobre dinheiro, você tem que entender sobre investimentos, acaba atraindo a maioria das pessoas, acaba atraindo, tirando de fora aquela pessoa que é leiga, que tem um pouquinho de dinheiro, que quer guardar 50, 100 reais por mês, e ela não se sente à vontade de guardar esse dinheiro, de começar a investir, porque ela acha que precisa de um conhecimento muito técnico para investir. E o que que realmente você precisa para investir? O primeiro ponto, você precisa ter a sua mentalidade, você precisa trabalhar o seu lado comportamental para você não contrair dívidas e sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro, obviamente, você consegue investir desde que você não gaste ele. Se você gastar, você não tem dinheiro para investir. Então, o primeiro ponto é essa parte comportamental que você tem que mudar. O segundo ponto, você precisa entender que investir é basicamente comprar empresas. Rafa, mas eu invisto em cripto, as criptos são empresas. Rafa, eu invisto em fundo imobiliário e não é empresa. Eu sei que há diferença, mas no fundo imobiliário existe uma empresa que ela está administrando e fazendo a gestão de ativos, ou seja, ela está comprando shopping center, ela está comprando centros de logística, ela está comprando prédios e ela está fazendo a gestão disso. Então, quando você vai avaliar, você está avaliando um negócio em si, né? Eu coloquei aqui como empresa, mas podemos dizer que ele é um negócio. Então, nós estamos sempre investindo em negócios. Eu preciso entender economia para investir em negócios? Aqui eu vou entrar num ponto que depende do seu objetivo e depende do quanto você quer trabalhar com isso. De uma forma básica para investimentos, para a sua carteira, para você ter uma aposentadoria legal, ok, muito acima da média do que o governo te proporciona, você não precisa. Se você quer trabalhar com isso, você quer viver de investimentos, aí você precisa. Eu preciso entender de economia, porque eu não posso vir aqui e falar um monte de asneira, apesar de que a questão da asneira é só um ponto de vista. Então, tem pessoas que vão concordar com um ponto de vista, tem pessoas que não vão concordar com outro ponto de vista. Mas quando eu falo que você está investindo em negócios, o que que você precisa ter em mente quando você olha para um negócio? O que que ele está faturando? O que que ele está fazendo? Qual que é o produto dele? Qual que é o serviço dele? Qual que é a entrega dele? Lá do outro lado da balança vai existir a especulação. E aqui tá, acho que é o grande ponto do vídeo, onde eu começo a fazer uma ligação com o assunto inicial e para onde eu quero caminhar. Eu acho que muita gente confunde economia com especulação. As pessoas acham que você entender sobre economia, você entender sobre investimentos, é você ficar olhando para o jornal diariamente e tomando decisão de acordo com aquilo que está acontecendo na economia do país.
Ou seja, vai ter um político falando uma asneira, vai ter um político do outro lado rebatendo a asneira, vai tornar tudo um caos, você vai criar um viés ideológico, vai investir de uma forma errada, porque isso vai ter um rebote dentro dos seus investimentos, e você vai achar que você está investindo da forma correta, porque aquilo que respingou na economia do país, lá nos seus investimentos, e não tem nada a ver com a empresa. Um exemplo disso, dentro de uma crise, a gente pode ter negócios, empresas, que elas vão se sobressair. O que aconteceu na crise que nós tivemos em 2020, que foi uma crise de saúde e não financeira, mas a consequência dela foi financeira, ou seja, foi uma consequência econômica. As empresas que eram de produtos commodity, por exemplo, banco, saneamento, energia, saúde, alimentação, todas essas tiveram um boom. Por quê? Porque as pessoas continuaram, mesmo dentro de casa, utilizando água, utilizando energia. Então essas empresas se sobressaíram ou pelo menos caíram menos, tiveram uma volatilidade menor. Então a gente tem que entender que a economia do país é uma coisa e os investimentos é uma coisa completamente distinta. Em algum momento elas podem se convergir, se encontrarem? Pode, principalmente no lado especulativo. Mas você tem que ter ideia que isso é uma mera especulação. O que vai determinar ao longo do tempo se o ativo que você tem vai subir ou vai cair é o fundamento dele. O fundamento dele pode ser afetado pela economia? Pode, mas se você tem uma boa empresa e ela está sendo afetada pela economia, ela tem mecanismos dentro dela para conter essa crise e para melhorar. Talvez num curto período de tempo ela venha a sofrer, mas lá para frente ela sobressaia. O que eu quero dizer quando eu falo que você não precisa entender de economia para investir? Até no meu Instagram eu postei recentemente um porteiro que ele morreu bilionário e ele investia em ações sólidas, ele pegava o dinheiro dele, se não me engano ele trabalhava acho que num posto de gasolina e era zelador de um prédio, ou seja, uma pessoa que não tinha uma condição de vida fenomenal, ele teve uma vida frugal, ele gastava pouco, ele pegava as economias dele, investia e ele morreu milionário e poucas pessoas, ou acho que ninguém da família dele sabia que realmente ele era milionário. Tá certo que aí a gente entra naquele ponto de você usufruir e não usufruir, se vale ou não vale a pena, mas isso é conversa para outro vídeo. Mas ele fez o básico dos investimentos. A tendência é que quem faça o básico, quem compra empresas sólidas e quem não fique pulando de galho em galho, tenha bons retornos. E você não precisa entender de economia, você não precisa estar atento ao mercado financeiro diariamente para fazer isso. O que você precisa é ter um olhar crítico e conseguir entender o que está acontecendo naquele momento e quais empresas estão sobressaindo naquele momento. Se você pegar uma empresa que existe há 2 anos no mercado e uma que existe há 20 anos, você vai ter de um lado uma empresa sólida e de um outro lado uma empresa com um potencial de crescimento. Você não pode pegar todo o seu dinheiro e aportar nessa empresa de crescimento. Então você tem que ter estratégia dentro da sua carteira de investimentos que você consiga fazer essas travas para que você tenha um bom retorno. É isso que a gente ensina lá dentro da Start Grana. E aí, você equilibrando os seus investimentos de uma forma estratégica, bem pensada, uma carteira bem estruturada, vai valer muito mais a pena do que aquela pessoa que fica focada o dia inteiro em ler notícia ou pegar recomendação de assessoria, de research, que é a pior coisa que tem, que todo mês tem 10 empresas para você comprar e 10 empresas para vender, e você vai ficar pulando de galho em galho e não vai ter uma estratégia. Então, uma estratégia sólida, ela vai te dar um retorno muito maior do que você ficar atento à economia e coisas que acontecem no dia a dia do mercado. Eu te convido a você conhecer a Start Grana, a entrar para Start Grana. Se você não gostar, a gente devolve seu dinheiro até 7 dias e você vai entender essa estratégia, você vai utilizar essa estratégia, ver se ela faz sentido na sua carteira e ao longo do tempo, eu tenho certeza que você utilizando os mecanismos que a gente ensina dentro da Start Grana, você vai ter um retorno muito melhor, mesmo você sendo uma pessoa da área da medicina, engenharia, qualquer área que não seja financeira, não tenha ligação, que você não precise diariamente ficar olhando para jornal, olhando para economia, para política, para fazer os seus investimentos. O que você precisa fazer é entender os momentos dos ciclos, quais investimentos
são melhores para aquele momento, ou seja, os que estão caindo estão com maior oportunidade, e ter paciência para você seguir por um longo período até você usufruir do que você vem plantando. Ok? É isso, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!